no vídeo de hoje. Tenho de pensar, mas uma coisa é certa. No plano deles, o Senhor, por alguma razão, deveria permanecer afastado de sua terra, mestre. Episódio 15. A mensagem de Zoltari. Também Zairon se remoía em pensamentos. Estava só, sentado em seu gabinete, rodeado de estantes repletas de livros, lembrando-se do que ocorrera 12 anos antes, na primeira reunião do Conselho de Escaelos em que tomara parte. Lembrava-se especialmente da promessa de vingança do Larcon. As palavras de ódio e de rancor pronunciadas na ocasião ressoavam em seus ouvidos como se as escutasse novamente. Permanecera sem dúvida, durante todo o tempo que se seguiu, o mais alerta possível. Fizera tudo o que estivera a seu alcance, fortalecera-se brutalmente. Agira sempre com um único intuito: dissuadir o Larcon de seus planos, especialmente os que incluíam a vingança contra ele e sua família. Mas seria suficiente? Indagava-se. O Larcon era um inimigo poderoso, sem dúvida. Sentiu um pouco de medo, o que jamais admitiria, nem para si mesmo. Sua memória vagava até os anos de academia. Seu pai, nesta época, já havia acumulado fortuna e podia mandar o filho à escola dos nobres. Mas nunca fora nobre. Nunca sequer conseguira, na juventude, relacionar-se com eles. Lembrou-se da dor que sentira ao partir de casa, jovem ainda, para enfrentar o desconhecido. Lembrou-se do isolamento que sofria naquele lugar de pessoas estranhas e de frios muros de pedra. Recordou-se de como era discriminado pela cor de sua pele, por seu jeito de falar, por suas maneiras, ou pela falta delas. Vinha à sua mente, sobretudo, a dor da solidão que se concretizava para ele nas inúmeras vezes que permanecia sozinho em seus aposentos, contemplando, de sua janela, o lago de cristal, o qual lembrava um espelho gigantesco, refletindo, sob a bruma que o encobria, o firmamento infinito. Recordou-se do dia em que primeiro conheceu o futuro imperador e de como, ao contrário dos outros nobres, ele fora amistoso. Por muito tempo foi ele sua única amizade naquela terra hostil. O ódio veio depois, por razões que Zairon nunca chegou a conhecer bem. Sua viagem pelo passado foi bruscamente interrompida pelo ranger da porta. Era Sironiel que chegava com o velho mago ao gabinete. O semblante de ambos era sério, mas Dion parecia ostentar a tranquilidade dos sábios. Sentaram-se próximos à mesa do Senhor da Terra do Fogo. Zairon estava ansioso. Nos últimos meses estava ficando cada vez mais nervoso. A quietude o perturbava. Nenhum passo, nada que indicasse qualquer movimentação dos seus inimigos. Era como se eles tivessem desistido. Isso o incomodava. Depois que os outros dois estavam acomodados, Zairon esperou ainda alguns momentos antes de iniciar a conversa. Mestre Dion, este é Sironiel, o comandante de todo o exército dos Filhos do Fogo. Pedi para que o Senhor deixasse nossa conversa para hoje, para que ele pudesse estar presente, pois chegou apenas ontem à noite de uma viagem a Roblayon Zain. Apesar da juventude, ele é perspicaz, pode ser de grande ajuda. Se o Senhor não se importar, é claro, quero que presencie nossa conversa. É claro que não me importo, Zairon. Se ele é de sua confiança, para mim, isto é mais do que suficiente. Ótimo. Então, mestre, o Senhor disse quando chegou que veio até mim como mensageiro. É chegada a hora de mostrar esta mensagem. Sem dúvida, caro amigo. Mas não sem antes uma breve explicação. Há alguns meses, recebi uma carta de nosso amigo Kiarom Zangalast. Ele estava preocupado com os últimos movimentos do Larcon. Segundo relatou, seus enviados junto aos reinos do norte estavam sendo assassinados. O mesmo estava acontecendo com seus servidores mais fiéis nas cidades do sul. A carta pedia que eu fosse urgentemente a Lor Zainan para decidirmos o que fazer. Fiquei muito preocupado ao saber dessas notícias e decidi partir o quanto antes. Junto comigo foram meu braço direito, Zainog, e minha neta também, esta última a passeio. Meu filho Laios, pai de Lysian,
ficou cuidando das coisas na minha ausência. Isto não está me cheirando bem. Interrompeu Sironiel. Não mesmo, meu rapaz, mas não da forma que você está imaginando. Como eu ia dizendo, fomos para Lor-Zainan o mais rapidamente possível. Qual não foi nossa surpresa ao nos encontrarmos com Kiaron? Segundo o que ele nos disse, 1 ou 2 de seus diplomatas haviam mesmo falecido de causas naturais, mas seus enviados nas cidades do sul estavam aparentemente bem. O mais estranho, entretanto, é que Kiaron afirmou que não mandara nenhuma carta, e muito menos pedira para que fôssemos até Lor-Zainan. Assim, apesar da presença de seu selo, a mensagem pelo visto não tinha sido enviada por ele. Alguém queria afastá-lo da terra do vento, mestre. Disse Sironiel. Zairon permanecia em silêncio e parecia bastante preocupado. Embora estivesse pensativo, prestava atenção a cada palavra do velho mago. Temo que tenha razão, meu jovem, mas infelizmente isto não é tudo. Kiaron, que ficou visivelmente preocupado quando lhe falamos da carta, mostrou-nos outra mensagem que, por coincidência, recebera 2 dias antes. Chegara com uma das caravanas do sul. Conforme ele me relatou, era uma mensagem de um feiticeiro das sombras, conhecido como Zoltari. Zoltari, Exclamou Zairon, quebrando seu silêncio. Isso mesmo. Kiaron o identificou pelo estranho símbolo que ele sobrepôs à mensagem. Percebo que são velhos conhecidos. Bem, isto faz sentido. Como ia dizendo, o texto era mais ou menos codificado, e nem eu e nem ele conseguimos decifrá-lo. O mais estranho, Zairon, é que apesar de ter sido endereçada para os cuidados de Kiaron, na verdade, a mensagem era destinada a você. Kiaron também conhecia Zoltari, mas não era para ele que a mensagem fora enviada. Pelo que conseguimos entender, era algo bastante importante. Sugeri a Kiaron que viesse pessoalmente até a Terra do Fogo, para trazer a mensagem e já discutir as medidas cabíveis em face dela. Ponto pacífico é que esta discussão não poderia esperar, pois a data da mensagem já era bastante antiga. Tínhamos de agir o mais rápido possível. Zangalast, então, decidiu ficar na sua cidade, já se preparando para o pior e alertando nossos aliados. Presumo que foi por isso que o senhor veio no lugar dele, mestre. Disse Sironiel. É verdade. Estava temeroso em relação à situação na Terra do Vento, mas não tinha recebido nenhuma notícia alarmante. Pensei em mandar Zainog com a mensagem, porém, ponderando melhor, percebi que isto seria o mesmo que mandar um mensageiro qualquer, pois apenas eu ou Kiaron poderíamos discutir com você, Zairon, em detalhes, as medidas necessárias para o contra-ataque, em caso de necessidade. Por isso, ordenei a meu ajudante que retornasse à Terra do Vento e colocasse nossas forças em estado de alerta, mandando batedores para nossas fronteiras com a Terra da Pedra. Então, vim pessoalmente trazer a mensagem. Pode ser que não haja razão para nos preocuparmos. Tudo depende do conteúdo desta carta. Disse Dion ao colocar uma pequena folha de papel amarelado sobre a mesa. Zairon olhou para a folha atentamente. Estava dobrada. Pegou-a em suas mãos e, abrindo-a, percebeu que não tinha mais que umas poucas linhas de texto. No Cloel 4, 1656. O sol está se pondo. Vou observar o jardim de rosas antes que anoiteça. Posso ver que é grande como se fosse primavera. Os espinhos são afiados, vão ferir no verão quando todas as flores desabrocharem. Tudo é estranho. Estranho demais, não faz sentido. O sol vai se pôr, mas andarei pelos campos mesmo assim. Quando Zairon terminou de ler o texto, sua face empalideceu. Estava transtornado. Dion, percebendo o estado do amigo, também se mostrou preocupado. Zairon, que evidentemente entendia a linguagem cifrada, permanecia em silêncio, sem nada a explicar. O que foi, mestre Zairon? Indagou Sironiel, quebrando o silêncio. Zairon, o que eu e Kiaron conseguimos entender foram as ameaças de perigo,
mas só podemos supor o que a linguagem cifrada significa. Não a compreendemos. Isto porque eu e Zoltari a criamos. As notícias são mais graves do que eu imaginava. Estamos muito atrasados. Acalme-se, Zairon. Diga-nos exatamente o que está na mensagem. Bem, vou tentar. Disse o Filho do Fogo, recuperando parcialmente o controle. A primeira frase, "O sol está se pondo", significa que Zoltari está correndo um grande perigo. Deve ser utilizada nos casos em que o inimigo já sabe de sua presença e guerreiros treinados e de grande habilidade o estão perseguindo. Provavelmente outro ou outros feiticeiros das sombras. Ele nunca havia usado esta frase antes. A metáfora das flores indica um exército inimigo. A palavra jardim indica que está sendo cultivado, ou seja, mobilizado. A espécie de flor refere-se à sua localização. Provavelmente, deve ser a Terra do Tempo, ou em Nakikaron, onde está grande parte dos exércitos imperiais. Não, nós mantemos espiões nas duas regiões. Qualquer movimentação de um exército hostil seria detectada e nós saberíamos disso. Um exército não é exatamente algo fácil de se esconder. O mesmo eu posso dizer da Terra da Pedra. Não foi em nenhuma dessas regiões. A palavra rosa indica a Terra do Aço. O quê? Mas eles eram nossos aliados. É verdade. A traição deles foi algo realmente inesperado. Infelizmente, isto não é tudo. A frase seguinte é clara, evidencia o tamanho do exército e a possibilidade de utilizá-lo quase imediatamente. Esta última parte está no trecho como se fosse primavera. Porém, Zoltari acha que eles pretendem usar o exército no verão, ou seja, agora, a qualquer momento. O verão começou no mês passado. É óbvio. Tudo está claro para mim. A Terra do Aço é mais ou menos próxima à Terra do Vento. Basta atravessar a Terra da Pedra. Eles terão o benefício da surpresa. Além disso, afastaram-me de casa para atacar meus domínios com este exército. Tudo se encaixa. Começo a temer pelo pior. Deveria ter voltado e ajudado a reforçar as defesas. Ao menos, Zainog deve ter dado o alerta. Acalme-se, mestre. Todos conhecemos o relevo da Terra do Vento, que não facilita em nada a movimentação de tropas. Não estudei muito a história dessa ilha, mas sei que no passado, inúmeros exércitos do sul, muito numerosos, encontraram seu fim nos desfiladeiros de sua região. Além do mais, ao contrário dessa nossa terra de fazendas, a Terra do Vento é repleta de fortalezas e castelos, uma herança do seu passado de guerras que pode vir muito bem a calhar agora. Cada uma delas pode suportar um cerco prolongado, dando chance para contra-atacarmos com todas as nossas forças. Sironiel tem razão. Eu mesmo não poderia ter enumerado mais razões para Phyron não enviar seu exército surpresa para a Terra do Vento. Seu alvo deve ser outro. Ele não é estúpido. Mas onde? A Terra da Água é muito bem protegida por sua enorme frota e não tem nenhuma fronteira terrestre com os territórios inimigos, a não ser que atravessassem as Failan, as quais, pelo que nós sabemos, são inexpugnáveis. De minha parte, cheguei ontem à noite de viagem de Roblayonzain e garanto que não há sequer uma sombra de exército vindo da Terra do Tempo. Eu acho que o Larcon, se é que Zoltari não se enganou, desistiu de seu plano ou ainda não o pôs em prática. Não acho que seja isso. Zoltari nunca se engana. Além do mais, a mensagem que Dion recebeu, afastando-o da Terra do Vento, está relacionada ao plano deles de alguma forma. Eu posso sentir. O plano, seja ele qual for, já está em andamento. O senhor pode ter razão, mestre. Mas onde? Talvez Zoltari nos mande outra mensagem que nos aclare as ideias. Não espere mais mensagens dele. Ou foi capturado, ou foi morto. É o que percebo por sua última frase. Ele voltou ao acampamento, apesar da perseguição, e me alertou do risco que corria. Ele nunca fez isso antes. O risco deveria ser grande demais mesmo para ele. Alguém poderoso nas artes místicas, mais poderoso do que Zoltari, o estava perseguindo. Sua única chance era fugir, mas ele voltou porque não deve ter tido outra escolha. Você consegue ver isto só por aquela última frase?
Se não estivesse certo, não diria. A situação é realmente muito estranha. As dúvidas, em vez de se aclararem, tornaram-se mais numerosas. Infelizmente, minha arte não nos pode ajudar a resolver este mistério. Precisamos de sua astúcia, Zairon. Tenho de pensar, mas uma coisa é certa. No plano deles, o senhor, por alguma razão, deveria permanecer afastado de sua terra, mestre. Por isso, deve voltar o quanto antes para lá. Vamos nos reforçar e torcer para que não seja tarde demais. Eu tenho outros espiões, que não chegam aos pés de Zoltari, mas vou fazer o possível e o impossível para descobrir o que está se passando. Kiaron chamou os exércitos aliados do continente para nos reforçar? Creio que sim. Pensando melhor, acho que o ouvi dizer que apenas os deixaria de prontidão. Na sua viagem de volta, encontre-se com ele e mande-o trazer todas as forças que conseguir para Lor Zainan. Zairon, você acha que isto é mesmo necessário? Necessário. Vamos torcer para que não seja tarde demais. O tempo urge. O senhor deve partir amanhã mesmo, assim que Lisian chegar. Muito bem. Até lá, acho que só nos resta esperar. Considerou o velho mago.